Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Amados, nós estamos estudando a série Os 10 Mandamentos para hoje. É interessante porque dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mostram como Deus quer que nós demonstremos o nosso amor por Ele. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação direta com o Senhor. E a partir do 5º mandamento até o 10º, essa relação está mais voltada para as outras pessoas. Nessa noite, nós estaremos estudando o 5º mandamento. E o nosso convite para você, que você possa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber comunicações de novas postagens, deixar o seu like, fazer o seu comentário e, claro, compartilhar o link dessa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas, possam ser abençoadas. O 5º mandamento, queridos, nos revela o amor sendo compartilhado com outras pessoas, mais diretamente com a nossa família. Assim eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler um único versículo, o versículo de número 12, para que você possa acompanhar essa passagem que trata do 5º mandamento e que na verdade também é o primeiro mandamento com promessa. É bem conhecido. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vou repetir. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, este mandamento, ele tem sido às vezes questionado sobre a sua aplicação nos nossos dias. Nós que vivemos tão preocupados com a nossa felicidade, nós que olhamos sempre para o nosso próprio umbigo, sempre procuramos aproveitar o melhor ou o máximo do momento, às vezes, com o passar dos anos, parece-me que nós nem sempre temos esse olhar mais cuidadoso com os nossos pais, principalmente com o avançar da idade. Quando as doenças começam a bater a porta, quando os problemas começam a aparecer. Porque quando a gente é jovem, né, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas os anos vão fazendo com que o nosso próprio organismo comece a apresentar algumas dificuldades. Se a gente pudesse comparar uma máquina, começam a aparecer alguns defeitos. O joelho já não está tão bem, a coluna começa a doer, os olhos já não são tão claros, os dentes, parece-me que faltam alguns. Enfim, tudo tem a sua consequência, porque isso é uma ordem natural. Nós nascemos, crescemos, chegamos ao auge da nossa idade, durante a nossa juventude, e depois começamos então um período de declínio. Passamos a sofrer com o peso do tempo. E na relação pais e filhos, a gente vê muito disso. Os pais, eles têm todo o cuidado com os filhos desde o seu nascimento. Alimentação, proteção, limpeza. E por maior que sejam as dificuldades, dificilmente você vai ver um pai ou uma mãe que abandone o seu filho ao léu. Pelo contrário, a tendência natural, como pai e mãe, é quase que uma super proteção. Se a gente pudesse mantê-los ainda ligados a um cordão umbilical, nós o faríamos. Mas a mudança que acontece com o passar dos anos, em que os filhos crescem e os pais envelhecem, parece que esse mesmo cuidado não é recíproco. Já não se olha mais para aquela pessoa de uma idade avançada com a mesma alegria de outrora, quando se ia na casa do pai, fisgar lá um almoço de graça ou coisa do tipo. E aí vem os anos de enfermidade, plano de saúde muito caro, fraldas geriátricas e coisas do tipo. E infelizmente, há muitos que até mesmo abandonam os seus pais. E claro, o que nós queremos questionar é se esse mandamento, o 5º mandamento, ele só é aplicado para as crianças. Ou seja, quando o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, ele na verdade estava
dizendo isso apenas para os filhos ainda na idade da infância. Isso aqui, pastor, não se aplica a nós enquanto jovens. Ou isso aqui não se aplica a nós na nossa fase adulta. Será que é isso? De forma nenhuma, queridos. Não há restrições de tempo sobre este mandamento. Não se aplica apenas às crianças ou aos adolescentes, mas se aplica a todos nós. O relacionamento pai e filho é aquele que muda e evolui ao longo do tempo, e isso é normal. O meu relacionamento, quando criança com os meus pais, era um. Eu tinha necessidade de proteção. Eu me sentia guardado pelos meus pais. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai engrossando o pescoço, aí a gente vai empinando o nariz e vai se achando independente. Aí a gente já não costuma mais dizer para onde vai, a gente já não dá a mesma resposta que se dava antes. Eu sou de um tempo em que era comum a gente, antes de dormir, a gente dizer assim: bença pai, bença mãe. E quando eu ia no interior, meu Deus do céu, bença tio, bença tia. Era um pedido de bênção a todos os tios que moravam na casa. Mas, queridos, hoje a gente sabe que a realidade é diferente. Por quê? Porque há uma evolução natural dos tempos. Nos meus dias de juventude, o que nós tínhamos, por exemplo, de material visual para ver a televisão, hoje você tem a internet e tem dentro de um celular que você vai para todo canto. Então, há uma evolução natural. Porém, queridos, a gente não pode achar que esse mandamento se aplicou apenas à nossa fase da infância. De achar que isso não diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, nos nossos dias. Claro, para aqueles que ainda têm os seus pais. Isso, quando a gente pensa com relação à sua aplicação às crianças, é claro que aí envolve a obediência. Porque os nossos pais nos davam ordens, e nós cumpríamos. Quantas vezes, né, mãezinha dizia alguma coisa, e eu dizia assim: vou já. Ela chamava de novo, eu dizia: vou já. Não tinha uma terceira não, ela já vinha ali com a palmatória na mão, não tinha esse negócio: não, estou indo, não tem jeito, né? Mas hoje, os dias são diferentes, mas em geral, as crianças, elas são realmente orientadas, ensinadas a uma relação de obediência com seus pais. Os adolescentes, por sua vez, estão ali envoltos em regras. Nós sabemos que as regras existem não só na nossa casa. Eu sei que às vezes nós até liberamos muito essa coisa de regras no nosso lar, porque infelizmente nós somos tantas vezes bombardeados pela psicologia moderna, de achar que nós não podemos dizer não, porque isso vai traumatizar a criança, e aí o menino cresce sem ouvir não, sem ouvir limites, e daqui a pouco está quebrando a cara no mundo, porque regras existem em todas as áreas da nossa atuação. Se você vai para um trabalho, existem regras, você não chega na hora que quer, tem hora para você chegar, tem hora para você almoçar, tem horas para você sair. Se você vai para a escola ou para a faculdade, do mesmo jeito. Você tem regras com relação ao funcionamento da escola, aquilo que você tem que prestar contas com relação às atividades, aos trabalhos, todas as áreas da nossa vida. E quando nós estamos na fase da adolescência, isso está em formação. Nós aprendemos. É por isso que quando a gente fala de adolescente, a gente fala de rebeldia. Por quê? Porque a gente se contrapõe nessa idade às regras, às coisas que estão ao nosso redor. Nós queremos ir contra tudo e contra todos. Mas o mundo é um mundo de regras. Quando a gente adquire o nosso primeiro carro e vai tirar a carteira de motorista, sabe que existem regras para você conduzir um veículo. Mesmo que exista muita barbeiragem aí no mundo, mas existem regras. Um jovem, mesmo que não viva sob o teto dos seus pais, ainda deve honrá-los, acompanhando-os regularmente e até mesmo buscando conselhos daquela pessoa que é mais experiente, para que assim ele possa progredir na vida. Como é bom, eu lembro que a minha avó, já com seus 90 e poucos anos, e aí às vezes eu tirava uma tarde para visitá-la, e ali a gente ficava conversando, e ela ficava lembrando dos causos, né, da sua juventude,
das coisas que ela vivera no passado, porque a sua memória passada ela lembrava, a memória recente ela já não sabia mais. Mas a passada ela guardava os nomes dos seus colegas de infância, das brincadeiras, né? E tudo. E como era bom ficar ouvindo ela contar tudo aquilo. Queridos, nós precisamos aprender com as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, aquelas pessoas que podem nos ensinar acerca da vida. O problema é que hoje, quando a gente quer aprender alguma coisa acerca da vida, a gente acaba se deixando conduzir pelos youtubers do momento. E aí muitas pessoas começam a agir, a falar e até mesmo a pensar de acordo com o youtuber da sensação. Mas a gente precisa entender que honrar o nosso pai e a nossa mãe, numa fase onde nós somos jovens, somos adultos, é cuidar deles também. E quando nós somos adultos, né, e temos ainda os nossos pais ao nosso lado, precisamos honrá-los, procurando cuidar deles, assim como nós fomos cuidados por eles. Infelizmente, o que nós observamos hoje é um certo abandono. A tendência natural é que a gente acabe se afastando dos pais. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. E é sobre essa questão da relação pai e filho, pais e crianças, adolescentes, jovens, filhos adultos, que nós queremos conversar nessa noite. Mas é importante que se diga, queridos, que honrar alguém não significa acreditar que tudo o que ele diz ou faz é perfeito. Quando a gente fala de honrar o pai e a mãe, não quer dizer que você vai acreditar ou fazer tudo o que ele manda. Porque eles são pecadores também. Eles erram. Se você simplesmente fecha os olhos, não questiona, não procura entender o motivo daquele pedido, você na verdade não está honrando seu pai e sua mãe, você está idolatrando. Honrar é reconhecer as suas imperfeições e assim mesmo amá-los. Eu acredito que alguns aqui tenham tido um histórico de pais, principalmente o homem, né, que era, por exemplo, tinha um vício da bebida. O meu pai, durante muitos anos, ele foi viciado na bebida. E foi uma relação muito difícil, tanto com a minha mãe quanto com os filhos. Porque por conta do vício da bebida, ele abandonou o nosso lar, ele se uniu com outras mulheres. Mas aprove a Deus ele retornar. Mesmo assim a minha mãe o recebeu. Minha mãe descansou no Senhor. E alguns anos depois, minha mãe era crente já, meu pai também confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aquela mágoa que eu tinha, porque eu tinha uma rejeição grande pelo meu pai, por tudo aquilo que ele havia feito. Eu não conseguia honrar o meu pai. Eu não conseguia cumprir esse 5º mandamento na minha vida. Porque eu achava que eu tinha direito para rejeitá-lo, porque ele havia nos abandonado. Ele havia gasto tudo em orgias, em bebedeiras. Mas Deus foi tão misericordioso, que durante o período mais difícil da vida do meu pai teve câncer, fez um tratamento, e o Senhor o chamou, mas já o chamou crente no Senhor. Durante 2 anos meu pai esteve servindo na casa do Senhor. Mesmo seu nome fosse Raimundo, não era um crente com um pé na igreja e um pé no mundo, não. Era um homem de Deus. E eu sei que um dia eu estarei com ele e minha mãe na eternidade. Então, às vezes, aquilo que parece impossível Deus transformar, aquilo que parece inviável se concretizar, Deus opera o milagre, porque nós somos milagres de Deus. Nós estávamos entregues, mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos restaurou. E eu pude, naquele período, perdoar o meu pai. E foi um período em que eu mais o ajudei, mais o acompanhei, quando mais ele precisou. Queridos, nós precisamos entender que, mesmo que aconteçam dificuldades no nosso relacionamento, mesmo que às vezes até mesmo traumas possam fazer parte da nossa história, nós precisamos honrar pai e mãe. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus remova toda tristeza, todo trauma, toda dor.
e possamos caminhar, apesar das dificuldades que nós vivenciamos no nosso passado. Até para que nós não possamos replicar esses maus testemunhos que tivemos com os nossos filhos. Para que possamos ser realmente pais amorosos, pais cuidadosos. E eu tenho certeza que muitos pais que aqui se encontram teriam testemunhos a dar acerca desse quinto mandamento, do seu cuidado com os seus filhos. Mas coisa melhor não há quando o próprio filho ou filha pode dar testemunho acerca de honrar seu pai e sua mãe. Talvez para alguns hoje em dia, principalmente nesse momento em que a gente vê a juventude envolta com violência, com a licenciosidade do sexo livre, a falta de limites, talvez falar de honrar pai e mãe não seja uma coisa muito popular. Mas nós não estamos atrás de popularidade, nós estamos atrás de santidade. É esse o nosso alvo. Nós não queremos ser populares. Nós não queremos ser populares. Nós queremos realmente viver uma vida santa e que agrade ao nosso Deus. Deus apontou um problema muito comum ao seu povo, lá no profeta Malaquias capítulo 1, verso 6. Ele disse assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? O Senhor está falando para o povo de Israel, que o povo de Israel dizia: o Senhor é o nosso pai. E aí Deus fala para aquele povo: ora, se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que vocês deveriam ter para comigo? Aonde está a obediência? Pelo contrário, vocês estão rebeldes, desobedientes, se afastando dos meus mandamentos. Queridos, o quinto mandamento nos ajuda a aprender acerca do respeito e honra no ambiente familiar. E nos ajuda a nos preparar para mostrar honra também ao nosso Pai divino. Porque se nós temos um relacionamento positivo, agradável com o nosso Pai de sangue, fica muito mais fácil a gente ter esse relacionamento com Deus. Não há como você dizer: ah, pastor, olha, o meu relacionamento com Deus está maravilhoso, mas o meu relacionamento com meu pai, olha, pense, é cão e gato. E claro, quando eu estou falando aqui de pai, entenda pai e mãe, tá certo? É honra teu pai e tua mãe. E a gente precisa, querido, saber que todos os mandamentos de Deus são dados para o nosso benefício. E o quinto mandamento não é diferente, é para o nosso benefício. Lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 12, que é a passagem base da nossa meditação nessa noite, o verbo hebraico, ou a palavra, digo melhor, do hebraico traduzido por honra, honrar, é baseado em uma raiz que significa ser pesado. E o sentido é exatamente esse, de dar honra, de dar glória. Dar honra tem um peso, tem uma responsabilidade. Quando a gente vai no Novo Testamento, essa mesma palavra, honra, no grego, tem um sentido de ouvir, respeitar, obedecer. Então, dar honra está vinculado a um relacionamento de obediência, de respeito, e isso tem um peso, isso tem uma responsabilidade. Não é fácil, querido. Sabe por que não é fácil? Porque a nossa índole é de achar que nós somos independentes. Desde cedo, desde criança. O menino já quer fazer o que quer. Se você não der limites, ele vai embora. E vai crescendo do mesmo jeito. Se torna adulto da mesma forma. E no relacionamento com Deus, não é diferente. Não é diferente. Por que a gente vê, às vezes, pessoas que estão na igreja num determinado momento e, de repente, desaparecem? E desaparecem não porque estão indo para outra igreja, mas porque se afastaram dos caminhos do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a esse mandamento, porque ele diz respeito não apenas a honrar pai e mãe no sentido literal, mas também o nosso relacionamento com o Pai Celestial. É por isso que lá em Marcos, capítulo 7, versos 10 a 12, o Senhor Jesus disse: Moisés falou: honra teu pai e tua mãe,
E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Jesus está falando o que os fariseus diziam. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Os fariseus, os religiosos, diziam, olha, é certo que na Bíblia há necessidade da gente honrar o pai e a mãe, cuidar deles. Porém, aquilo que vocês deveriam usar para abençoar seus pais, o dinheiro que vocês iriam usar para ajudá-los, vocês façam o seguinte, não precisa dar para eles não. Digam que é uma oferta para o Senhor e entreguem no templo. E está tudo resolvido. E Jesus disse, não. Uma coisa não invalida a outra. Você quer abençoar a igreja? Abençoe. Mas não deixe de abençoar o seu pai e a sua mãe. O problema, queridos, é muitas vezes parecido com relação à questão de dizimar. A pessoa vai dizimar e vai dizer assim, bom, eu tenho que dar meu dízimo hoje. Mas o pastor falou que eu tenho que dar o quilo do amor. Então, bom, se eu tenho que dar 100 reais, vou fazer o seguinte, eu tiro 10 reais dele para comprar o quilo do amor. Então, eu vou dar só 90. Mas aí também tem a rifa da bicicleta para o acampamento. Um ponto é 5, eu vou botar 2 pontos, então mais 10. Então, eu vou dar 80. Ah, mas aí eu também já fiquei de dar uma ajuda para o irmão que está precisando pagar a conta de luz lá da igreja. 50 reais eu vou dar para ele. Então, 10 da rifa, 10 do quilo do alimento, 50 para o irmão, 70 reais. Pronto, eu dou 30 de dízimo. E a pessoa acha que pode administrar aquilo que não é seu. Às vezes, o que a gente observa com relação a honrar pai e mãe passa muito nesse tipo. Ah, isso não diz respeito a mim, diz respeito ao meu irmão. Ele que deve cuidar dos meus pais. Ah, é a minha irmã que tem que fazer isso, e não eu. E aí, como que a gente vai empurrando a responsabilidade para os outros, principalmente quando você tem uma família grande. E no final das contas, ninguém está ali para ajudar. Aí um volta para o outro e diz assim, tu não foi não? Eu não fui não, pensei que fosse tu que fosse. Queridos, a gente precisa entender que esse mandamento é um mandamento para as nossas vidas. Não apenas porque Jesus faz menção dele em Mateus capítulo 15, verso 4, e Mateus 19, verso 19. Mas o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, diz assim, primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, falando acerca do quinto mandamento. Lá em Colossenses 3:20, Paulo diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É claro que Paulo não está dizendo assim, olha, fecha os olhos e faz tudo que ele manda. Não, Paulo entende aqui o cuidado que a gente precisa ter com relação a honrar pai e mãe. Porém, a gente precisa entender que a nossa vida com Deus, ela sempre vai ter uma prioridade. Paulo vai reconhecer isso, porque na história cristã, em determinados momentos, os filhos tiveram que deixar até mesmo sua família por conta da perseguição. Lá em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, o apóstolo João diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ora, se na nossa relação com Deus, o Pai, nós somos chamados filhos, e nós precisamos cuidar desse nosso relacionamento, por que que nós não cuidaríamos do nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe? Seria uma verdadeira hipocrisia eu chegar aqui, levantando as mãos para os céus, cantando louvores ao Senhor, dizendo glória a Deus e aleluia, e não desse atenção e não respeitasse os meus pais. Queridos, Deus pretende que nós continuemos a mostrar respeito e honra por nossos pais, até mesmo depois que nós sairmos de casa. Nossos filhos pequenos, nós cuidamos deles. Eu lembro muito bem da festa de doutor do ABC das minhas 2 filhas. Ainda tenho na memória, o primeiro dia que eu fui deixar a Rebeca no colégio, quando ela foi estudar. Eu muito preocupado que ela fosse chorar, que ela não quisesse ficar. Mas que nada, ela nem ligou para mim, me abandonou, ela entrou na sala, foi brincar com os colegas, e eu fiquei ali querendo saber se ela não ia chorar, ô menina dura, e eu chorando. A gente acompanha o crescimento dos filhos, cada momento, na adolescência, as crises,
as dificuldades, e os meninos vão crescendo, daqui a pouco constituem famílias, mas continuam sendo os nossos bebês. Mas eles também precisam reconhecer esse mesmo amor para com o seu pai e para com a sua mãe. Como nós dissemos no início da nossa reflexão, o quinto mandamento, queridos, ele tem um peso em toda a extensão do nosso relacionamento com nossos pais. Não apenas nos dias em que vivíamos quando crianças em suas casas. Fala também da nossa responsabilidade em honrá-los até a sua velhice. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 23, verso 22, diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, não perca a oportunidade de visitá-la, de visitá-lo, de cuidar dele, de passar um tempo ao lado dela. Queridos, é algo que a gente só vai valorizar depois que a gente perde, infelizmente. O envelhecimento, queridos, é, entre outras coisas, a progressão constante de renunciar à autoridade de tomada de decisão. Quando os nossos pais são mais jovens, são eles que decidem para onde nós, como filhos, na infância vamos. Eu lembro que eu levava minhas filhas para onde queria. Vamos para a praia. Elas iam, não tinha esse negócio de dizer, não quero ir não. Ah, vamos para a serra, vamos. Não tinha esse negócio de, vamos para a igreja, vamos. Aí vai crescendo, vamos para a praia. Não, eu queria ir para a serra, para a praia eu não quero não. Vamos bater uma foto? Não, vou bater não, porque eu não estou ajeitado com o cabelo, só não tem jeito não. Vai crescendo, vai agindo diferente. Mas, queridos, é importante a gente entender que mesmo sabendo que o tempo traz as suas consequências, como filhos, precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Pode ser que em algum momento eles tenham sido mais duros, tenham imposto algum limite quando nós queríamos fazer diferente. Meu Deus, como eu agradeço a minha mãe pelos limites que ela me impôs. Meu pai era muito ausente nesse tempo, minha mãe era crente. Como eu louvo a Deus pelos limites que minha mãe me impôs. Como eu louvo a Deus por ela ter insistido para eu estudar. Eu sempre estudei em escola pública. E ela, mesmo sendo uma pessoa que só tinha o quarto ano, a quarta série, que hoje equivale ao quinto ano, ela não deixava de olhar meus cadernos todos os dias, mesmo que ela não entendesse nada do que estava posto. Mas ela queria ver se eu tinha colocado alguma resposta lá nas atividades. Ah, queridos, esse cuidado, esse acompanhamento, esse olhar que nós como pai e mãe precisamos ter. Não é porque eles cresceram que a gente também não vai procurar saber como as coisas estão. E isso não só com relação aos netos, para quem já tem a alegria de tê-los, mas até mesmo para com os filhos. Aqueles, queridos, que às vezes sofreram algum tipo de negligência ou abuso físico na sua infância, mas não apenas físico, emocional, espiritual, nas mãos de um dos pais, podem às vezes se sentir perdidos sobre como as necessidades dos pais podem ou devem ser atendidas. E eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu lembro bem, antes da conversão do meu pai, eu ficava dizendo assim, olha, cá com meus botões, se preocupe não, seu cabra, você ainda vai sofrer nas minhas mãos. Pense. Porque eu queria que ele pagasse tudo que ele havia feito a minha mãe sofrer. Aquilo que ele havia feito a minha irmã e o meu irmão sofrer. Eu queria tomar nas minhas mãos o juízo, a condenação dele. Mas, queridos, não somos nós que julgamos. É o Senhor que julga cada um de nós. E se Deus foi misericordioso em me alcançar, apesar de eu sendo miserável pecador, quem sou eu para condenar o outro? Por isso que eu percebi que eu é que precisava honrar meu pai, apesar de todas as dificuldades. Eu precisava abrir meu coração e encharcá-lo de amor de Deus. Porque os traumas da minha infância me perseguiam.
Eu olhava para o meu passado e via dor e sofrimento. E eu ficava às vezes pensando, eu não quero agir dessa mesma forma com os meus filhos. Solteiro, tinha lá meus 18 anos, nem pensava em me casar ainda. Mas já sabia que eu não queria agir como ele tinha agido. Mas como foi difícil, queridos. Porque a dor e o sofrimento às vezes trazem marcas. Mas aí, amados, eu lembrei do Salmo 27, verso 10. E nesse salmo, nesse versículo, há uma boa nova para cada um de nós. Ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que trata as nossas feridas, os nossos machucados. É Ele que faz com que a gente tenha uma nova perspectiva da vida. Queridos, mas se nesse momento a gente falou da relação pai e filho, é importante que a gente entenda também que quando a gente fala de honrar pai e mãe, está numa outra esfera também, numa outra esfera de autoridade, porque pai e mãe são autoridades na nossa vida. Mas não apenas pai e mãe são autoridades. A igreja também é uma autoridade sobre a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 12, versos 46 a 50, o Senhor aplica uma linguagem muito familiar, muito da relação de família aos seus discípulos. Ele diz assim: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus vai e questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pastor, Jesus não estava honrando a sua mãe? Não, não é isso. O que Jesus estava dizendo é que há uma outra esfera de autoridade no relacionamento nosso com Deus. E é claro que naqueles dias, por causa da perseguição aos discípulos ainda no primeiro século, nem sempre as pessoas podiam confiar nos seus parentes, nos seus irmãos e até mesmo nos seus pais. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que se convertia ao cristianismo era delatado e era preso, às vezes até mesmo morto. A igreja, queridos, tornou-se uma família espiritual. Por que que nós gostamos tanto de dizer que nós somos uma família? Não é apenas um jargão, não são meras palavras repetidas, mas é porque nós nos vemos como família, no sentido de que nós nos honramos mutuamente, nós nos cuidamos mutuamente, nós buscamos ajudar um ao outro. Se não integralmente, porque todos nós temos nossas responsabilidades. De forma nenhuma, eu seria inocente, pueril, de achar que você vai tirar do seu salário, das suas responsabilidades, que você tem que pagar a conta de água, luz, comprar o mantimento de sua casa, para entregar todinho para outra família. Você pode até abençoar outra família, mas você tem suas responsabilidades. Precisamos, queridos, entender que na nossa caminhada com Cristo, a nossa igreja é também a nossa família. A ela, nós temos algum tipo de relacionamento e a vivemos com grau de autoridade sobre nossas vidas. E aqui eu falo de igreja, não é a minha pessoa. Até porque o cabeça da igreja é Cristo. O Senhor, claro, estabelece oficiais na casa do Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, para conduzir o seu rebanho. Mas cada um de nós que exercemos liderança, prestaremos conta de todos aqueles a quem o Senhor nos tem confiado. Imagina só, a palavra de Deus diz: ai daqueles por quem vem o escândalo. E infelizmente, queridos, quantas vezes nós não ouvimos nos noticiários, circulando na internet, situações envolvendo escândalos de pastores, com orgia, com desvio de dinheiro, com adultério. Isso é algo que estes estarão prestando contas. Não há como brincar com Deus. É por isso que nós, como filhos, não podemos achar que honrar pai e mãe
é uma coisa que não tem mais valor na nossa vida, que nós podemos fazer de qualquer jeito, nós não respeitamos mais. Eu sou de uma época, falando assim parece até que eu sou velho, meu Deus do céu, corrigindo, alguns anos atrás, a gente não atendeu um pai ou uma mãe, não obedeceu um pai ou uma mãe, era algo de punição imediata. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai sair aí com a palmatória, com a chinela, né? Ou com um chicote, marcando o corpo do seu filho. Não. Mas, queridos, a gente precisa mostrar o nosso amor também com o limite das coisas. A palavra de Deus diz que aquele que ama, ele disciplina. Nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós não nos entregamos ao pecado. O pecado é uma coisa que atrai, é uma coisa que agrada a carne. Mas não é porque agrada, não é porque satisfaz, que nós a ele vamos nos entregar. Pelo contrário, quando assim o fazemos, existem consequências. Eu lembro que na minha juventude eu conheci um rapaz, que antes dele se converter, ele era usuário de drogas. E aí, por conta dos anos que ele fez uso de drogas, ele passou a ter vários problemas gástricos, muito sérios. E aí alguém disse uma vez uma coisa: ah, mas você agora é crente, Deus não te curou não? Mas quem disse que Deus vai ser obrigado a nos curar das mazelas, dos erros cometidos no passado? Nós nos arrependemos, graças a Deus, mas há uma consequência natural daquilo que nós realizamos no passado. Não há como fugir disso. Eu posso até amenizar o problema, eu posso fazer um tratamento, eu posso cuidar para não se agravar, mas tem coisas que ficarão marcadas para o resto da nossa vida. Porém, essas marcas do tempo, ou essas marcas dos pecados, um dia deles mais nós não nos lembraremos, porque receberemos um corpo glorificado, e estaremos na presença do nosso Deus eternamente, e aquilo que foi motivo de dor, de tristeza, não somente ao nosso coração, mas principalmente ao coração de Deus, já não existirá mais. É essa a nossa esperança. Queridos, queremos deixar claro que a nossa vida com Deus é uma caminhada constante. E a gente não pode achar que isso está restrito apenas ao período em que a igreja dava os seus primeiros passos, ou aos judeus. É certo que quando essa lei foi entregue ao povo de Israel. Mas é interessante porque esse mandamento é conhecido como o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. É por isso que a gente vê aqui falando que nós, ao obedecermos essa palavra, nós seremos abençoados. Nós teremos os nossos anos multiplicados. E claro, naqueles dias em Israel, isso era necessário, era essencial. Imagina só, você tinha uma herança, uma porção de terra que você tinha que plantar, que você tinha que criar. Quanto mais filhos você tivesse, mais abençoado você era. E quanto mais tempo aqueles filhos vivessem, mais condições eles teriam de cuidar de vocês. Então, para um pai, uma mãe, ver os seus filhos avançando na idade, era saber que eles seriam cuidados, que eles teriam uma velhice protegida. Mas hoje, nós não temos mais essa coisa da herança de terra. Às vezes a gente não tem nem o que deixar para os filhos, a não ser as dívidas. Mas, queridos, apesar de não termos mais uma terra para deixar, talvez aqui alguns ainda tenham, mas a maioria talvez não tenha. Mesmo que você não tenha um bem patrimonial a deixar para os seus filhos, mas lembre-se que você tem um legado que você pode deixar, uma história que você poderá ver contada pelos seus netos. O problema de nós, queridos, é que às vezes nós não temos mais essa preocupação. Eu lembro que alguns anos atrás, um ministro do trabalho, eu não me lembro de que governo, ele disse que as pessoas deveriam falar dele, gostando ou não. Ele queria que o nome dele estivesse na boca do povo. Falassem bem ou mal, mas falassem dele. Queridos, a melhor coisa é ouvirmos, principalmente dos nossos filhos, daqueles que têm netos, coisas boas sendo faladas de nós. É sabermos que na nossa caminhada, nós podemos ser abençoadores dos nossos filhos.
e sermos também um exemplo para ele. A grande pergunta para os pais aqui é: nós temos sido um exemplo para os nossos filhos? Será que o seu filho poderia dizer assim: pai, eu quero ser igual a você. Mãe, eu quero ser igual à senhora. Apesar das nossas falhas, que tipo de exemplo nós temos sido para os nossos filhos? Porque às vezes a gente quer: pastor, o meu filho tem que me honrar, está lá. Mas a palavra de Deus diz também que nós devemos cuidar, amar os nossos filhos, a nossa família. Que tipo de cuidado é esse? Como é que nós estamos zelando pelo nosso lar? É esse cuidado, querido, que nós precisamos ter. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele procura admoestar Timóteo, de tal forma que Timóteo pudesse ter um relacionamento na igreja, e Timóteo era pastor, pudesse cuidar das ovelhas como se estivesse cuidando da sua própria casa. Ele diz assim: olha, que as jovens da igreja, você olhe para elas como irmãs, que você olhe para os anciãos, as pessoas idosas da igreja, como seus pais. Hoje, queridos, a gente precisa continuamente estar em vigilância, para que não venhamos a cair em armadilhas do diabo. O diabo procura de todas as formas nos destruir, e não apenas aqueles que estão na liderança, mas qualquer pessoa, porque ele vai acenar com coisas que talvez você deseja, que talvez a sua carne busque. E é por isso que nós precisamos estar atentos no nosso relacionamento com o Pai. E aqui, enquanto igreja, nós precisamos honrar a Deus sempre. O nosso relacionamento com Deus Pai precisa ser algo que cada um de nós precisamos estar investindo. Que tipo de investimento você tem feito na sua vida com Deus? Você o tem honrado com o seu testemunho? Você tem honrado com o seu pensar, com o seu falar? A nossa caminhada, queridos, é um desafio diário. Todos nós, diariamente, somos desafiados na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. Às vezes é uma palavra mais dura que você dá para a sua esposa. Às vezes é a indiferença no trato com o seu marido. Às vezes é uma forma mais dura que você tem com seus pais ou com seus filhos. Precisamos, queridos, entender que a nossa vida é uma vida que se faz e que se dá em relacionamentos. É por isso que o diálogo é tão essencial no nosso relacionamento com o outro. A comunicação, ela é tão importante para que a gente possa tirar todas as raposinhas que mordiscam as uvas e que atrapalham o crescimento da videira. O que é que tem atrapalhado o teu crescimento? Quer seja na tua casa, no teu relacionamento com os teus pais, quer seja na igreja, no teu relacionamento com o Senhor. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem vivido para a glória de Deus? É sobre isso que o 5º mandamento nos fala, da sua aplicação nos nossos dias. Que nós possamos, queridos, entender, a cada momento, que aquilo que não agrada a Deus, nós devemos nos afastar. E que possamos caminhar cada vez mais para viver uma vida santa e agradável aos olhos do nosso Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Que Deus em Cristo os faça filhos e filhas que honrem seus pais. Que faça de cada um de nós filhos e filhas que honrem o Pai Celestial. Em nome de Jesus.